eu sou Isabel, no mundo de Bendel. E já faz um tempinho que nós não fazemos vídeos, mas retornamos. Então, hoje é o vídeo. Hoje é o vídeo de montar. Árvore de Natal! Fala de novo, hoje é o vídeo de montar árvore de Natal, pessoal. Sim! Sim? E o que você fez esse tempo todo, Isabel? Estava fora, que a gente nunca mais fez vídeo. É que a gente não tinha muito tempo. A mãe estava sem tempo para editar tanto vídeo, né? Mas no Natal a gente gosta de dividir com os amiguinhos. Então a gente vai tentar fazer alguns vídeos. Não vamos fazer a árvore esse ano, hein? Não tem árvore do advento esse ano. Mas vai ser divertido. Não temos muito tempo. Porque a mamãe não consegue editar tanto vídeo, não é mesmo? Então a gente vai fazer o que hoje? Montar árvore de Natal. Quem é que gosta de enfeite de Natal aqui? Ai, eu também adoro. É a magia do Natal que já vem chegando. Bastante coisa pra gente montar, Bel? Então agora, manda um beijinho pra galera. A gente vai dar uma pausa, vamos beber uma água pra depois a gente começar a montar isso tudo, tá ok? Ok. Beijinhos. Voltamos. Já bebemos água, fomos no banheiro. Então é isso. Vamos começar, pessoal? Pessoal sou eu, né? Bora. Somos... Ou é o pessoal de casa? É o pessoal daqui, Ah, do tá nosso bom. videozinho. Então vamos começar pela base da árvore?
os enfeites. Depois as luzinhas que a gente vai ligar à noite, né? Pra mostrar pra eles. E a gente pôs as florzinhas brilhantes, os lacinhos. Claro que a gente tá aproveitando também os enfeites que a gente tinha ano passado. Só a gente comprou a nossa estrela que tá meio capenga. Eu gostei muito de montar essa árvore aqui pra vocês. Agora é a época de entrar em que espírito? No espírito natalino, né? Pra gente refletir. Esse espírito natalino. O que é o espírito natalino? Agora é época sobre a gente refletir sobre o ano, sobre o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, as coisas que a gente quer melhorar, não é? As pessoas que a gente quer rever também, que a gente aproveita o Natal para rever a família, lembra? As coisas que a gente viu ano passado? Sim. Tudo isso é importante. E é uma época bem gostosa para reunir a família, não é mesmo? À noite a gente vai mostrar as luzinhas? Sim! Manda um beijinho. Anoiteceu. E agora que conseguimos ver essa pista, me fala o que vocês acharam. Ainda tem um pisca-pisca aí, a gente tem que não conseguir colocar a bateria. Mas já tá bem bonita, não tá, Isabel? É, Você gostou? eu não gostei, eu amei. Olha que coisa linda. Tudo muito lindo, gente. Eu não vou cansar a magia do Natal. Sempre foi muito legal. As minhas melhores épocas do ano. Então você gostou da nossa árvore de Natal? Amanhã acho que ela vai ficar mais iluminada quando eu conseguir as baterias que tem que colocar aí. Aí vai ficar mais legal. Sim, tem algumas que não tá pegando, mas tudo bem. Acontece, mas amanhã vai pegar, né? É, e já tá bonito assim, né? Tchau, tchau. De deixar o seu like, se inscrever no canal e ver todos os vídeos no meu canal, viu? Ali a gente vai ter mais alguns mais pra frente. É. A gente tá planejando mais alguns vídeos de Natal, né? Boa noite, pessoal. Amo vocês. Um beijão pra vocês todos.